Você já parou para se perguntar por que você sente as coisas do jeito que você sente? Ou então, por que você sempre reage, né, emocionalmente da mesma forma? Dentro da astrologia, é a Lua que se relaciona com a nossa parte emocional. E aí tudo depende do signo que ela está. Você pode ser uma pessoa que segura mais as emoções, ou então uma pessoa bastante explosiva emocionalmente. Então, se você procura entender mais sobre as suas reações emocionais, ou se você quiser entender mais sobre a sua lua natal, né, os desafios, as facilidades, vem comigo que eu te conto tudo sobre a lua nos signos. Olá, pessoal! Sejam bem-vindos a mais um vídeo do Viva Astrologia. Meu nome é Marta Nascimento e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre a lua nos signos. E como eu comentei, né, no começo do vídeo, a lua representa as nossas emoções. E dependendo do signo que ela tá, a gente pode reagir de uma maneira ou de outra. Então, se a gente entende as nossas reações emocionais, a gente consegue usar isso a nosso favor, né? Tanto pra gente se conhecer mais, se entender melhor, né? Quanto para também mudar as coisas que incomodam a gente, né? Saber lidar com os desafios de cada lua. Porque eu já adianto também, né, que não existe, a lua perfeita, a reação emocional perfeita, não existe certo e errado. Mas existem sim desafios e aí a gente tem que aprender a lidar com eles. Por que é fundamental você se entender, né? Entender como você reage? Bom, isso se relaciona 100% com autoconhecimento, né? Você conhecer sempre, né? Tá sempre descobrindo partes sobre você mesmo. E uma vez que a gente entende sobre os nossos padrões emocionais, né? Primeiro que a gente cai na real e que a gente se depara com o fato de que não somos nada perfeitos. A gente é falho, a gente faz coisa errada, a gente reage de maneira impulsiva muitas vezes. Só que isso a longo prazo pode também trazer pra gente um olhar de mais empatia sobre os outros, né? Porque no final das contas o outro é igual a gente, ele tem defeitos, sim, ele também tem qualidades, e como a gente, ele nunca vai ser perfeito, né? Mas isso não significa, né, que a gente não pode procurar ser a nossa melhor versão, tanto pra gente quanto para os outros, né? Para as pessoas que a gente ama principalmente. Então, por exemplo, se eu entendo que eu sou uma pessoa explosiva, bastante reativa, eu trazendo esse fato concreto, né, à luz da minha consciência, eu posso procurar maneiras de lidar melhor com isso, né? Aprender sobre os meus gatilhos, entender o que eu faço com eles quando eles aparecem. Né? Porque, nesse caso que eu dei exemplo de uma pessoa extremamente reativa, ninguém é obrigado a conviver com uma pessoa que acaba no fundo sendo imatura, porque quando não sai do jeito que ela quer, ela fica brava, sai bufando. Principalmente, mais uma vez, as pessoas que a gente ama, que a gente quer bem, que a gente quer dar o nosso melhor. Então, nesse caso, né, teria que aprender a lidar com isso, aprender maneiras de extravasar essa energia toda, para você não sofrer com isso, porque com certeza, quando a gente faz algo, né, que a gente tem consciência que é ruim, que é errado, mas de repente sai assim, espontaneamente dentro da gente, a gente sofre muito com isso. Então, por isso que eu acho que é muito importante a gente aprender sobre as nossas reações emocionais. Seus relacionamentos vão ficar muito mais leves. Não que a gente tenha que aceitar, mas saber lidar com isso, com certeza. Você pode estar se perguntando, tá, muito legal, mas como é que eu descubro, né, que signo que tá minha lua? Para saber isso, você precisa fazer o seu mapa, né? Tem sites gratuitos como o astro.com que ele faz o seu mapa, tá? E aí, uma vez que você tem o seu mapa em mãos, é só você procurar, né, o símbolo da lua. Uma vez que você identificou o signo que tá a sua lua, esse é o seu signo lunar. Agora você já sabe, né? Não tem mais desculpa para não saber onde está sua lua no seu mapa astral. Bom, agora a gente vai começar a falar sobre a lua em cada signo. Eu vou ter que ser o mais breve possível, tá, gente? Porque senão são 12 signos, senão o vídeo vai ter, assim, 3 horas de duração e ninguém vai aguentar ver até o final. Então, eu vou separar as informações mais importantes sobre a lua em cada signo, tá bom? Lua em Áries, né? Quem tem lua em Áries geralmente reage às situações da vida, assim, né, de maneira muito impaciente, às vezes até agressiva. Porque é uma lua, né, um signo que tem muita energia, ele não tem muita paciência, assim, para ficar sentindo, para parar para analisar os sentimentos, né? Então, se acontece alguma coisa, ela já reage ali na hora, porque ela não tem tempo, ela não tem paciência, ela já reage ali na hora, e geralmente de uma maneira, assim, bem explosiva, sabe? A parte boa, eu sempre acho a parte boa em tudo, gente. A parte boa da lua em Áries é que são pessoas que geralmente não são rancorosas. Ah, vamos abrir um parênteses aqui, tá? Eu vou falar geralmente para tudo, tá? Porque a gente sempre tem que ver o contexto
inteiro do mapa, tá bom? De repente você tá falando, mas eu tenho lua em Áries e não sou assim. Calma, eu teria que ver o teu mapa inteiro para poder falar, olha, você é assim, assim, assado. Combinado? Então, vamos voltar, fecha parênteses. Então, quem tem lua em Áries geralmente não é nada rancoroso. Aconteceu, ela vai reagir ali, daqui 2 minutos, passou. Parece que nem aconteceu nada. A parte ruim é que justamente essa impaciência pode causar, assim, problemas, né, nos relacionamentos em geral. Porque não é todo mundo que é assim, né? Brigou, vai, explodiu, acabou. A maioria das pessoas, na verdade, não é assim. As pessoas, elas precisam digerir, né? Entender o que aconteceu. Às vezes tem pessoas que são bastante reflexivas e tudo mais. Só que eles não têm paciência. Eles têm que aprender que nem todo mundo é igual a eles, para quem tem Linhares. Tem que aprender que cada um tem seu tempo. Não adianta ficar pressionando nos outros. Não adianta ficar estressado porque a outra pessoa ficou magoada ou algo do tipo. Precisa aprender a esperar. E a gente bem sabe que Áries detesta esperar, né? Mas esse é um desafio para quem tem a lua em Áries. Eles também podem ser pessoas muito independentes, do tipo que prefere ficar no canto deles, né? Às vezes não demonstram esse amor todo, sabe? Não são pessoas muito grudentas, que querem ficar ali pertinho demonstrando amor. Pode ser que um tipo de pessoa que gosta mais de ficar na deles, curtindo a sua própria companhia também. Lua em Touro, geralmente é uma lua bem estável, reage, sabe, com bastante paciência, com bastante calma, sem perder a classe, sabe? Aquele tipo de gente que reage, mas tá lá na classe. Então, esse é um exemplo de Lua em Touro. Consegue manter, né, a classe, a compostura, até diante das situações assim mais extremas. E geralmente eles não deixam, né, que o externo afete o que eles estão sentindo internamente. Então, é bastante difícil tirar do sério uma pessoa que tem lua em Touro. São pessoas bastante afetuosas, sentimentais, podem ser bastante tímidos e teimosos, né? Porque a teimosia é uma característica do signo de Touro, não tem jeito. A lua também fala de nutrição, então o que nutre uma lua em Touro, por exemplo, é o conforto, a sensação de proteção, de segurança, e isso inclui sim segurança material, conforto material, tá? Mas não de uma forma pejorativa, de uma forma ruim. São pessoas mais práticas, né, com relação aos sentimentos. Então, o desafio é esse, né, saber aliar, sentir, né, o sentimento com essa praticidade toda. É o deixar sentir, né, em vez de já querendo resolver tudo, né, de forma muito prática. Porque tem coisas que precisam ser mais elaboradas no sentimento do que na razão, né. Ao invés de pensar com a cabeça, né, às vezes a gente precisa elaborar mais na parte sentimental mesmo. Lua em Gêmeos. Quem tem lua em Gêmeos reage às coisas de maneira muito rápida, né? Porque Gêmeos é um signo muito rápido, né? Quando a gente tá pensando, eles já vão lá e já estão fazendo tudo. Ao mesmo tempo que, com essa mesma rapidez, eles conseguem observar tudo. Então já tá reagindo e tá observando. Gêmeos faz várias coisas, né? Muitas coisas de uma vez só. O lado emocional de Gêmeos, né? Por ser um signo de ar, o elemento ar, ele é relacionado às ideias. Então tem sim uma carga bastante racional por trás, né? Por isso que eles não se prendem muito a sentimentos, que inclusive às vezes podem ser assim mais superficiais mesmo, mas não é porque eles não sentem, eles não ligam, não dão bola, é porque não faz sentido para eles. Não tem lógica, sabe? Mas eles são pessoas que sempre conseguem verbalizar bem o que estão sentindo. Para eles é fácil conversar sobre sentimentos, porque justamente não tá ligado, não tem esse peso da emoção toda, né? É uma coisa mais lógica, mais prática. E por um lado, né, pode ser muito bom, porque eles são abertos a conversar, a dialogar, a escutar o outro. Mas por outro lado também, eles precisam entender que tem pessoas que sentem mais as coisas, né? Que sente tudo com muita intensidade, que nem todo mundo vai ter essa agilidade toda ou vai conseguir se abrir para conversar sobre o que está sentindo, né? Eu falei, eles são muito livres, né? Muito independentes assim, com relação aos sentimentos, então também não é daquele tipo que vai ficar no grude todo, sabe? Eles não gostam muito, assim, dessa parte mais melosa, vamos dizer assim. E, como Lua fala sobre instabilidade, Gêmeos também a gente sabe, né? Que também pode ser, sim, um signo, não tô falando da pessoa, tô falando do signo instável. São pessoas que às vezes estão de um jeito e daí 2 minutos já tá totalmente diferente. Quem tá do lado não entende nada. Mas é o jeitinho deles, é assim mesmo para quem tem lua em Gêmeos. Lua em Câncer. A lua em Câncer a gente fala no astrologuês que ela está domiciliada, porque a lua rege o signo de Câncer. Então, isso significa que a lua ela se expressa melhor, com mais facilidade, com mais conforto até
nesse signo do que em relação aos outros. Não significa que é a melhor lua, que é a lua sem defeitos, tá, gente? Não é nada disso. Pessoas com lua em câncer geralmente são muito sensíveis, né? Sentem tudo com muita intensidade, o que pode sim levar eles, de repente, a serem pessoas um pouquinho mais exageradas, né? Porque tá sentindo tudo sempre com muita intensidade, e às vezes pode acabar extravasando um pouquinho. Mas também são muito protetores, né? Câncer é um signo muito maternal. Então, quem tem lua em câncer gosta de estar perto, gosta de proteger. E não só proteger aos outros, mas também a si mesmo, né? Quem tem lua em câncer geralmente quer se proteger, às vezes, de sentir coisas, porque, como eu falei, é muito intenso para eles. Então, se acontece algo, eles já se retraem e podem querer, às vezes, criar uma casca assim de proteção, sabe? Porque são e o signo de câncer são palavras assim que andam lado a lado. São bastante acolhedores, né? Do tipo que vai parar para te ouvir, vai te dar conselho, vai cuidar, dar amor e carinho em tudo que você precisar. Também são muito intuitivos, né? A Lua tem essa conexão com a intuição, então são muito intuitivos, sabem confiar na sua intuição, que é algo muito bonito. Mas, como eu falei, também são bastante sensíveis, são chorões mesmo, né? Signo de câncer de água tem a ver com essa expressão, né, de sentimentos. E aí eles colocam para fora mesmo. E o que acontece ao redor, né, de quem tem lua em câncer sempre acaba afetando eles. Então eles precisam aprender a lidar com isso, né? Não é não sentir, não é se bloquear, é aprender a lidar com as coisas que acontecem, né? A separar o que ele está sentindo do que o outro está sentindo, porque às vezes eles também acabam confundindo um pouco as coisas, né? Então procurar maneiras maduras, responsáveis de separar tudo isso, né? Para que eles não se prejudiquem também, né? Lua em Leão, né? Como todas as luas dos signos de fogo, tem muita energia dentro de si. Reage sempre com bastante energia, sente tudo com muito entusiasmo, vamos dizer assim. Por isso que eles reagem sempre de forma muito calorosa, muito entusiasmada, né? Eles não conseguem, né? Quem tem lua em fogo geralmente não consegue conter muito, né? O que tá sentindo, e aí acaba extravasando. Mas também são pessoas muito generosas, né? Porque o signo de Leão tem relação com a generosidade. Então, eles sempre estão ajudando os outros e essa é uma característica muito bonita. São um pouco dramáticos, sim, mas aí não é o drama que pode ser relacionado ao drama canceriano, que é chorar, né, e às vezes fazer uma tempestade em copo d'água. O drama aqui é a comoção, sabe? Exagero, a grandiosidade. Aquela pessoa que às vezes vai aumentar, sim, o que aconteceu. Pensa numa figura, assim, bem dramática. Não drama de choro, tá? Mas drama de fazer essa grandiosidade, assim, sabe? Então, desse jeitinho a Lua em Leão. Geralmente, eles são muito autossuficientes na parte emocional. Aquela história de eu me basto, sabe? Ao mesmo tempo que também eles precisam da admiração dos outros. É meio que um paradoxo isso, né? Não gosto, mas precisa disso para se sentir seguro emocionalmente. Eles precisam aprender a lidar com essa parte, né? Que pode ser considerada, às vezes, dependendo do caso, um egocentrismo, né? De achar que não só eu me basto, eu sou o suficiente, eu sou madura, eu não preciso de ninguém emocionalmente. A gente sempre precisa dos outros, né? E também o fato de que não se precipitar e julgar as outras pessoas assim logo de cara, né? A Lua em Leão é muito bonita, é muito expressiva. Como eu falei, tem a parte dramática, mas também tem a parte da generosidade, né? De estender a mão. Então foca nessas qualidades, né? E aprender a lidar com esses desafios. Lua em Virgem. Virgem é um signo tão analítico, né? Que até no sentimento, quem tem lua em Virgem é assim. Primeiro eles analisam tudo para depois reagir, né? Ou seja, acaba sendo mais racional do que emocional. Sempre passa as coisas pela cabeça, né? Primeiro e depois pelo coração. Praticidade para eles é uma coisa extremamente importante, né? E aí eles acabam. É como se fosse um banco de dados, vamos falar assim. Eles lembram das situações que eles já passaram. E aí, se acontecer numa próxima vez algo parecido, eles já vão saber como reagir. Eu não sei se eu me fiz entender, se vocês ficaram com alguma dúvida, pode deixar nos comentários também, tá? Que aí eu tenho que explicar assim de maneira mais clara. Porque é um pouco confuso mesmo, né? A gente tá falando de emoção, de sentimento, não de racionalidade. Mas Lua em Virgem tem essa particularidade de ser bem analítico, né? Bem racional, como eu falei, na parte dos sentimentos. Mas também são pessoas muito caridosas, eles gostam de ajudar os outros, eles gostam de se sentir úteis, né?
Não tem problema você pedir qualquer favor para eles vão dar um jeito. Às vezes tirar a roupa do corpo para dar para a pessoa que está precisando. Eles têm um coração muito lindo, mas precisam sim se ligar nessa parte de ser muito analítico, de não ter muita paciência às vezes com sentimentos alheios, porque como eu falei, é tudo muito racional, e também de se permitir sentir mais as coisas. Geralmente quem tem lua em Libra são muito equilibrados, reagem de forma muito calma, muito tranquila também, sempre mantendo, né, a classe, a elegância libriana. Pessoas que têm muita facilidade, né, de conversar com os outros, de partilhar os seus sentimentos e também de escutar, né, da mesma forma. São bons ouvintes. Eles gostam dessa troca amigável com os outros, né? Gostam de se sentir úteis. Geralmente não são pessoas críticas, né? Ele vai estar lá mais para te escutar. E isso acaba gerando uma certa popularidade, né, para quem tem lua em Libra. E um desafio, sempre que a gente fala do signo de Libra, é a questão da indecisão e da necessidade de aprovação das outras pessoas. Porque, como eles sempre querem ser muito justos assim com todos, isso leva eles a uma indecisão, né? Eles não conseguem se decidir, né? Porque eles escutam todos os lados e eles conseguem ver pontos, né, que são justos em todos os lados, e aí eles não conseguem se decidir, tadinhos. E a gente pode adicionar aí no meio também, né, um medo de desagradar o outro, porque como eu falei, Libra tem essa questão da necessidade de aprovação, né? Parece que ele tem que agradar a todos, né? Então, isso é impossível, como a gente bem sabe, né? Então, se você coloca alguém que tem lua em Libra numa situação de repente, né, querer ajudar os dois lados que têm opiniões diferentes, assim, né? E aí você pede a opinião dele, ele vai entrar em parafuso, coitado, porque ele vai ver os pontos bons dos dois lados, ele não vai querer desagradar ninguém, porque ele precisa, né? Ele tem essa necessidade de se sentir aceito, né? E aí vai ser o caos, coitadinho. Então, se você tem lua em Libra, já fica também ligado com relação a isso. A gente não tem que agradar. É impossível a gente agradar a todos. Vai ter gente que a gente vai desagradar e tá tudo certo. Não é o fim do mundo. Agora a lua em Escorpião. E aí vocês adivinham qual que é a palavra para lua em Escorpião? Muito bem, acertou quem falou intensidade. Sempre que a gente fala, né, de qualquer planeta, qualquer coisa sobre o signo de Escorpião, é impossível deixar de lado o quanto eles são intensos. Então, sim, eles reagem a tudo de maneira muito intensa, porém, eles sempre tentam controlar o que eles estão sentindo. Então, quem tem lua em Escorpião pode estar lá sentindo tudo, nossa, um turbilhão de emoção, ele está se corroendo por dentro, aquilo está doendo, machucando ele, mas por fora, meu bem, assim, ó, você olha pra cara dele e parece que não tem nada acontecendo. Não, tô pleno, tô ótimo. Parece que ele não tá sentindo nada. Tá assim, desse jeitinho que eu tô agora, sabe? Pleníssimo. Porque eles têm muita dificuldade em mostrar o que eles sentem. A vulnerabilidade é uma coisa que o escorpião não consegue lidar muito bem, é um desafio grande, né? Então ele não quer ser visto como fraco aos olhos dos outros, ele não quer ser vulnerável aos olhos dos outros, e aí ele retém tudo mesmo. E isso faz muito mal para ele, né? Precisa sim aprender a lidar com essa intensidade toda, porque é como se fosse um tsunami de emoção. Então, assim, não, ele sente as coisas dessa forma, então não vai dar para pegar e fazer assim para o tsunami não acontecer, não tem como, ele vai acontecer. Tem que saber lidar, tem que saber procurar meios para direcionar esse tsunami inteiro. Acaba sendo mais fácil aprender a lidar, que já não é uma questão fácil, mas ainda assim é mais fácil aprender a lidar com isso do que ficar reprimindo, sabe? Porque isso pode até causar sintomas físicos, né, dependendo da pessoa. Mas é uma lua que, quando ela é bem trabalhada, ela é lindíssima, é capaz de produzir, por exemplo, né, grandes obras de arte, porque é uma forma, né, de você fazer arte, né, expressar o que você está sentindo. Não através, não necessariamente, a pessoa tem dificuldade de falar, de expressar, mas de repente fazer alguma pintura, sabe? Alguma coisa relacionada a isso para que dê vazão, para tirar isso de dentro, sabe? Acho que essa é a questão principal quando a gente fala de lua escorpião, é tirar de dentro da pessoa porque aquilo tá corroendo ela por dentro. Então, de repente, fazer alguma música, como eu falei, alguma arte, pintar, esculpir, às vezes até escrever para quem gosta, né?
às vezes não mostrar, né, não falar para os outros, mas não sei, de repente escrever o que você está sentindo num diário que aí fica só para você, sabe? Mas aprender a dar vazão, porque a longo prazo isso pode fazer bastante mal, né? Agora a gente vai sair um pouquinho da profundeza escorpiana e vamos falar da lua em Sagitário. Que são pessoas muito independentes, né? Eles vão sentir liberdade, eles não gostam de nada que corte a liberdade deles, não gostam de nada que prenda eles. Eles são muito entusiasmados, sentem com muita intensidade, então eles não gostam de ter que ficar segurando emoção nem nada, eles querem mais expressar o que eles sentem de maneira muito livre, né? Uma lua que não dá pra gente ficar contendo. São pessoas bastante idealistas, geralmente bastante otimistas, preferem crer que sempre vem coisa boa pela frente, mesmo que tá lá na hora do caos, eles se apegam à fé, à esperança. Eles têm, é uma coisa muito bonita, eles têm uma sabedoria, que a vida é assim mesmo, né? É uma questão de sabedoria. O bom e o ruim existem juntos, né? Não dá para separar um do outro, né? O bom e o ruim, eles estão lá coexistindo. Então, se você tá no caos, a lua em Sagitário, ela vai entender que uma hora a maré boa ela vai vir, né? Você precisa confiar, ter esperança que uma hora a sorte muda. Agora, falando dos desafios, podem ser bastante instáveis, né? Luas em fogo, né? Áries, Leão, Sagitário, eles têm essa característica de ser bastante instável. E precisam também tomar cuidado com insatisfação. Porque, como eu falei, ele idealiza muito, são muito idealizadores, então ele tá sempre pensando, né, no próximo, no próximo, no próximo. E aí, como eu sempre falo, dependendo do mapa, podem ser pessoas que parece que nunca tá bom o suficiente, sabe? Sempre mais, quer, idealiza mais, quer alcançar mais, o que é uma coisa boa, mas tem que tomar cuidado para não deixar passar despercebido o que ele já tem ali, né, do lado dele, as coisas boas que ele já conquistou. Então, é algo para ter atenção, se você tem a lua em Sagitário também. Lua em Capricórnio. Geralmente quem tem essa lua tem uma dificuldade um pouquinho maior, pode ser um desafio maior, né? Entrar em contato com as suas emoções, com sentimentos. Entrar em contato com sensibilidade, porque são pessoas muito autocontroladas, né? Então eles estão sempre procurando maneiras de se controlar. São bastante tímidos, bem reservados, podem, dependendo do caso. Eu tenho um Capricórnio, não sou assim. Depende do caso, tá bom? Podem ser, sim, até um pouco frios, né? Com relação aos sentimentos, em demonstrar sentimentos. Porque sim, são mais racionais, como todo signo de terra, né, que eu tô falando até agora, e podem ser também um tanto quanto pessimistas, né? Então, eles não têm muita facilidade de demonstrar sentimentos. Capricórnio é um signo muito determinado, né? Um dos mais determinados, assim, com relação a objetivos concretos, né? Realizar as coisas. Então, essa parte do sentir, né? Do se deixar levar pelas emoções, do intuir até, é uma terra meio estranha, assim, para eles. Eles não sabem muito bem como lidar com isso. A vida concreta, né? A praticidade acaba sendo muito mais fácil para eles. Algo que pode ajudar bastante quem tem lua em Capricórnio e sente, né? Esse desafio maior, né, de se deixar sentir, é tentar ir aos poucos, né, se abrindo mais a assuntos mais sutis, como eu falei, coisas mais subjetivas. A arte é um bom exemplo, né, porque a arte, ela mexe com o nosso coração, né. A arte é subjetiva, né, cada um sente de uma maneira, e aí a arte das várias formas que existirem, tá. Qualquer coisa, né, que faça entrar em contato com esse lado que é mais sentimental e não racional. Com certeza, no começo pode ser até um pouco desconfortável, né? Pode ser bem difícil no começo, porque é algo novo, né? Vai ser um grande desafio. Mas eu tenho certeza que isso vai te ajudar bastante, né? Vai aos pouquinhos se abrindo, se permitindo sentir, né? E eu tenho certeza que vai dar certo. Lua em Aquário. Quem tem essa lua geralmente são pessoas muito desprendidas de sentimentos, extremamente desapegados, às vezes podem até ser imprevisíveis, sabe? Você acha que ele vai reagir de uma forma Y e aí ele vai reagir de uma forma X. Eles têm sim, né, uma distância emocional com as pessoas, naturalmente. Porque eles valorizam muito a independência, a liberdade. Então, esse negócio de estar sempre perto, compartilhar emoções, estar sempre junto, é uma coisa que com eles, assim, não funciona muito bem, porque é visto como uma dependência, eles acham que isso é uma dependência, eles acham que isso corta a liberdade deles, então não é para eles.
E aí, não é que eles são frios, que eles não sentem, que eles não estão nem aí. Inclusive, eles são excelentes amigos. Mas não espera aquele calor, aquela intimidade toda com quem tem lua em aquário, porque dificilmente isso vai acontecer. Geralmente se ligam aos outros pelas ideias. Então, pessoas que pensam iguais a eles, né, que têm os mesmos ideais. Essa conexão é mais mental, né, signo de ar, né, como Libra e como Gêmeos, a conexão é um pouquinho mais mental. E para quem tem lua em aquário, prestem bastante atenção com relação a essa falta de intimidade, essa falta de calor às vezes, né? Muitas vezes uma pessoa, de repente, alguém da sua família ou alguém que é muito importante para você, tá precisando mesmo de sentimento, tá precisando de toque, às vezes, de um abraço, de carinho, de afeto, né? De demonstração de sentimento. Então é necessário saber equilibrar essas duas faces, né? Não é exigir isso da pessoa, sendo que ela não é assim, exigir o tempo todo, mas às vezes a pessoa ela tá ali, ela tá precisando de carinho, de sentimento, né? Então procura equilibrar esses dois lados, né? Se a pessoa tá precisando, tenta, né? Busque formas de conseguir dar esse carinho, esse acolhimento. Às vezes é necessário. Por fim, chegamos na última lua, a lua em peixes. E quem tem lua em peixes geralmente é extremamente sensível a tudo que acontece ao redor deles. Eles são as famosas esponjas psíquicas, né? Eles absorvem tudo o que acontece ao redor. Então, por exemplo, se tem alguém chorando lá do lado de quem tem lua em peixes, daqui a pouco você vai olhar, ele também tá chorando e às vezes ele nem sabe o porquê. Mas é por causa dessa sensibilidade que acaba absorvendo. Por isso que a gente fala de esponja, porque eles realmente acabam absorvendo o que o outro tá sentindo e aí eles estão chorando junto com a pessoa. E aí, às vezes, eles nem entendem o porquê, mas é por causa dessa sensibilidade apurada deles. São bastante ingênuos, como eu falei, eles podem misturar, né, os sentimentos com facilidade, pode se enganar também com bastante facilidade, podem também ser muito sensíveis às coisas, né, à realidade, às durezas da vida. E aí eles podem partir para o escapismo, né? Peixes é um signo que tem sim a ver com o escapismo, eles não conseguem lidar muito bem com o que está acontecendo, aí ó, procura maneiras de escapar. E isso pode ser perigoso sim para eles, né? Porque eles acabam se esquecendo da realidade ou então não querendo enxergar o que está bem na frente deles, né? Eles preferem não ver aquilo, fingir que não tem nada de acontecendo. Só que a realidade sempre bate na porta, né? E aí fica mais complicado. Por mais que seja difícil, é preciso encarar sim as coisas que acontecem com a gente, né? Não dá pra se exilar no nosso mundinho. Seria bom, mas não dá. São pessoas muito altruístas, né? Daqueles que ouvem todo mundo, gostam de ajudar, mas não sabem impor limites, não sabem falar não. E aí, às vezes, acaba ajudando tanto o outro que se esquece dele mesmo. Então, isso é mais uma coisa para quem tem lua em peixes, né? Fica atento, saiba impor limites. Às vezes você não consegue ajudar a pessoa, não se sinta mal por isso, né? Ou às vezes saiba delimitar, às vezes você vai querer ajudar o outro e vai acabar se prejudicando. Então, atenção com isso. Mas são muito bons ouvintes, são bastante acolhedores. E muito sensíveis, como eu falei, né? Lua em signo de água sente tudo com bastante intensidade. Bom, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Eu trouxe, assim, eu tentei trazer as principais informações. Eu espero que o vídeo não tenha ficado, assim, com 2 horas de duração. Espero que eu tenha conseguido me fazer clara, né, para vocês entenderem o quanto o signo lunar é importante, né? Não é só o nosso sol, né? Não é só o dia do nosso aniversário, o signo lá do dia do nosso aniversário que é importante, né? Como eu sempre falo, o mapa inteiro importa, né? E é bem legal a gente conhecer assim, pedacinho por pedacinho. Eu acho que isso consegue ajudar bastante a gente, né? Nessa jornada do autoconhecimento. Se você gostou do vídeo, por favor, já deixa o joinha, se inscreve também no canal, né? Tem vídeo novo toda segunda-feira ao meio-dia. Ativa o sininho de notificação também, porque o YouTube, às vezes, ele esquece de notificar que saiu vídeo novo. Então, se você clicar ali no sininho, você vai ficar por dentro de tudo, não vai perder nenhum conteúdo. E se ficou alguma dúvida, alguma sugestão, pode deixar ali nos comentários, que eu tô sempre de olho. Então, eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!